Chegamos na aula 8 do nosso curso de batismo, com o tema sobre a volta de Jesus, tá? Esse é um tema muito polêmico, muito difícil de ter um acordo entre os teólogos, tá? Então vamos estudar alguns pontos aqui, focar mais numa visão, mas depois eu vou falar um pouco sobre as outras visões que tem, tudo muito sucinto, muito rápido, porque é uma aula já muito complexa para ser falada aqui no período de 1 hora, certo? Vamos lá. Abra sua apostila aí, quem tiver com a apostila. E estamos na aula 8 aí, tá? Página 25 da apostila. Vamos lá. Eu coloquei em cima um versículo que tá em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, ó. Jesus disse, não fiquem aflitos. Creem em Deus e creem também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então, os sinais da vinda de Jesus, a vinda de Jesus é um fato, certo? Ele vai voltar. O dia e a hora, ninguém sabe. Está na Bíblia, Jesus falando, que ninguém sabe o dia e a hora. Naquele momento da fala de Jesus, supostamente nem ele sabia, certo? Mas hoje, em 2026, só quem sabe o dia que vai voltar é Jesus. Né? Deus é um Deus só, certo? A Trindade. Não tem como o Pai saber e o Filho não saber, certo? Mas Jesus está voltando. Cada dia que a gente está mais perto, cada dia que passa, está mais perto esse fato da volta de Jesus, né? E o que faz a gente entender que está mais perto? O que a gente faz entender assim, está muito próximo, ou então vai demorar muito tempo ainda, né? Tem umas coisas chamadas os sinais da volta de Jesus na Bíblia. Em Mateus 24, são descritos esses sinais, tá? É Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 13. Pare o vídeo, se você puder, agora nesse momento, e vai ler esses versículos de Mateus 24, 3 ao 13. Eu não vou ler aqui para te ganhar um pouco de tempo, tá? Mas lá Jesus está explicando para os discípulos quais são os sinais da vinda dele, o que aconteceria para a gente ficar atento, tipo assim, ó, está chegando perto, né? Então, esses sinais são nossas dicas de que está chegando perto. E ele comenta uma coisa também importante, ele fala assim, olha, Jesus explica isso, né, com os discípulos, falando o seguinte: os sinais serão parecidos com as contrações que uma mulher que vai ter o filho mostra. Como assim? Como assim mulher grávida, mulher contração? É tipo assim, os sinais da volta de Jesus sempre existiram no mundo. Sempre teve isso que eu vou te falar que são os sinais agora. Qual que é a diferença? A frequência em que eles vão se apresentar. A mulher, quando está grávida, certo? Ela está grávida e sabemos que dura 9 meses a gravidez. A mulher começa a ter contração, às vezes no 6º mês de gravidez, às vezes no 7º. E a contração vai preparando o corpo dela para nascer a criança, né? Que o corpo prepara para o parto normal. Por mais que tenha cesárea, o corpo prepara para o parto normal, natural. Então, a contração é o sinal de que está chegando o parto, né? Quanto mais se intensifica as contrações, mais próximo está da criança nascer. Então, por exemplo, uma contração acontece aqui. Vamos dizer que eu estou grávida, tá? Já estive grávida, eu tive cesárea, mas não senti muito esse fato. Mas, por exemplo, vou pegar umas pessoas próximas a mim que ficaram grávidas e tiveram parto normal. Tem a contração. Passa 10 minutos, vem outra. Mas 10 minutos vem outra, não quer dizer nada. É o corpo preparando que está chegando próximo do dia. Quando a contração começa a ficar mais próxima uma da outra, 5 minutos, tipo assim, opa, é hora de ir para o hospital. 3 minutos, 2 minutos, uma contração para outra. O intervalo, às vezes, você nem vê quando que uma termina e a outra começa. Quer dizer que está muito perto de nascer a criança. Por que essa tem essa ligação com a volta de Jesus? Quando esses sinais forem igual às contrações,
eles estão tão intensos, tão intensificados, tantos sinais acontecendo, um em cima do outro, sem uma pausa. Quanto mais frequente forem esses sinais, mais próximo está a chegada de Jesus, a volta de Jesus, certo? Então, quando você lê aí, se você já leu, ótimo, Mateus 24, do 3 ao 13, mas quais são esses sinais? Primeiro sinal, guerra, guerras e rumores de guerra. O que isso quer dizer? Guerras e conversa de que vai ter guerra. Se ligar o jornal hoje, ou quer dizer, ninguém vê jornal, né? Mas se você abrir o WhatsApp, Instagram, redes sociais que tem canais de notícia, você vai ver que é uma guerra atrás da outra. Hoje nós temos algumas guerras em andamento. Tem a Ucrânia com a Rússia que não se resolveu. Tem guerras com os povos da Nigéria, lá o muçulmano matando, massacrando os cristãos da Nigéria. Tem, por exemplo, a guerra no Irã. Os Estados Unidos foi se envolver lá com Israel. Guerra no Irã. Tem guerra em vários lugares do mundo nesse momento. Não é que teve uma guerra e passou vários meses, depois uns anos para ter uma outra guerra. Não. Então, uma guerra em cima da outra. Sempre existiu guerra no mundo, não é fato, não houve uma guerra. Mas a novidade é que as guerras estão se intensificando, cada vez tem mais guerras, e isso é um sinal da vinda de Jesus. Segundo sinal da vinda de Jesus, fome. Fome, cada vez mais você vê pessoas passando fome, é uma coisa horrível, certo? Fome, terremoto, epidemia. Epidemia, acabamos de sair de uma Covid agora, da pandemia de 2019, meses trancado em casa, aquela loucura, gente morrendo, doença atrás de doença, cada hora mais tem doença, um ano parece uma influenza, outro ano é outra doença, outro ano é variação de uma doença que já existe, mas que não tem, é uma bagunça, certo? Cada vez mais doenças. Outro sinal, perseguição aos cristãos. Você não pode ser cristão na Coreia do Norte, na China, em vários países muçulmanos, tá? Tem países, tem uma janela de países que eles chamam assim, né? De países que é proibido você ser cristão, na parte da Ásia ali, com a África. Gente, é muito país, é 50, 60 países em que é proibido você ser cristão, que você é perseguido, não é perseguido de nossa, que chato que é você segue a Bíblia. Não, não é isso não. É você ser preso, você não poder falar sobre Jesus, de você morrer por Jesus. É isso que é a perseguição que eu estou falando aqui. Abro um parênteses aqui, é uma coisa, entre aspas, bobinha. Mas no Canadá, que teoricamente é um país livre, um cara estava pregando na rua, um crente estava pregando na rua, um cristão, foi denunciado para a polícia foi lá, foi retirar ele do lugar, falar assim, ó, você está perturbando a paz, você não pode pregar aqui. Olha que maluquice, um país que é livre para pregar. Imagina que os países que não são permitidos ser cristãos, certo? Então existe perseguição aos cristãos já. Próximo sinal, falsos profetas. Que tem de gente falando besteira hoje em dia, é um negócio fora do comum. Pessoas que não conseguem pregar o simples da palavra de Deus, que é arrependimento, que é a cruz, que é renúncia, que é a morte de Jesus e ressurreição. É o simples, a volta do Senhor. Não prega mais, é uma bagunça. É que você pode ser o que você quiser, que é prosperidade, é igreja que é inclusiva, que aceita você ser o que você quiser, você não precisa mudar de vida. Está uma bagunça. Em 2 Timóteo 4 fala que pessoas iriam procurar aquilo que eles iam aceitar, que é fazer coceira nos ouvidos, aquilo que eles iam aceitar de ouvir e não ia suportar mais a doutrina real da palavra de Deus. É o que está acontecendo. Muitos falsos profetas estão aparecendo aí. É um sinal da volta de Jesus e vão aparecer mais ainda. Lembra que eu falei que quanto mais frequente for, mais próximo está da volta de Jesus? Então, a regra, a ordem é que tenha mais falsos profetas, certo? E o último que eu botei aqui, depravação moral, multiplicação da iniquidade. O que isso quer dizer? O viver em iniquidade, viver no que é errado, a iniquidade está tomando conta. O mundo hoje em dia, já reparou que o errado é você ser crente? Você seguir o que é certo, o que é biblicamente fiel, o que é fiel à Bíblia é o errado?
Hoje em dia tudo pode, é sexo fora do casamento, é normal. Uma coisa é você fazer aquilo, uma coisa errada e saber que é errado. Outra coisa é você fazer errado e defender que é certo. É o que está acontecendo hoje em dia, aí fora hoje em dia. É você fazer o que é errado e defender que ele é certo. É casamento homossexual. Uma coisa é o homossexual que sabe que isso é errado, mas que não sabe se livrar disso. Ele está no pecado, sim, mas não é uma coisa em que ele está em iniquidade, está naquela bagunça, tá? Ele está em pecado. Está em pecado, tem que arrepender, tem que corrigir. Mas ele sabe que é errado, ele está tentando sair daquilo. É diferente daquela pessoa que fala assim, nada a ver não, isso aí já foi. Eu sou o que eu quiser, Deus é amor, eu faço o que eu quero. Esse é o errado. E aí fora tá cheio disso. Tudo pode, certo? Tudo pode. Tá uma depravação, tá uma coisa de doido. Gente, é mãe matando filho, filho matando pai. É cada notícia maluca que te conta na televisão hoje em dia, as notícias que assustam a gente. Isso que é depravação moral. É uma coisa que não faz sentido. Você fala assim, mas né? Tem aquela coisa que você fala assim, mas gente, mas não é possível que eu tô lendo isso? É isso que está virando o mundo e vai piorar, né? Porque a regra é, como eu falei pouco tempo atrás, cada vez vai ficar mais frequente esses sinais. Então, se vai aumentar os sinais, também vai ter que aumentar a depravação moral, a iniquidade vai se aumentar e o amor se esfriará. Aí é complicado, certo? Então, esses são sinais da vinda de Jesus. Tudo isso vai acontecer e com mais frequência. Quanto mais isso acontecer, mais perto está a vinda de Jesus. Se você reparar, quem é mais velho vai ter um pouco mais de noção, quem é mais novo nem tanto, mas o mundo, 20 anos atrás, era outro mundo. Na década de 90, era outro mundo. O povo errava, mas não se vangloriava do errado. O povo errava, mas sabia que era errado. Entendeu? Ficava com vergonha daquilo, certo? Hoje em dia, é um orgulho fazer o que você está fazendo. É uma coisa de. Virou muito a cabeça das pessoas, muito. O mundo mudou muito. Tudo avançou demais. Aí você vê que isso não é o andar normal de uma evolução mental humana, não é. Isso aí é sinal da volta de Jesus, porque foi assim, ó, em 20 anos o mundo foi de ponta cabeça. Em 20 anos estão trocando sexo de criança, estão botando criança que é menino, com 10 anos de idade para virar menino, tomar hormônio e arrancar os homossexuais com 10 anos de idade, 12. Que é isso? Virou uma bagunça, tá? Uma bagunça o mundo. Então, o que eu tô falando é isso, mudou muito e muito rápido. Então, é um sinal da volta de Jesus aí, tá, gente? Então, assim, o que acontece? Jesus está voltando, certo? E o Apocalipse é um livro de profecias. E como toda profecia, não é fácil de interpretar, muito pelo contrário, é bem difícil de interpretar. Milhares de anos aí, né, desde que foi escrito no ano 90 lá depois de Cristo, mais ou menos, já tem 1990 e poucos anos que ele foi escrito, certo? Desde lá até aqui, não tem um consenso entre os cristãos da igreja de como que vai ser o Apocalipse. Apocalipse, eu digo, os eventos da escatologia, os eventos do fim do mundo, a partir da volta de Jesus ali e tal, por aí, até a Nova Jerusalém. Não tem um consenso entre os teólogos, os estudiosos, as pessoas que passam a vida inteira estudando. Não existe um consenso, um acordo entre eles. E aqui eu vou usar uma frase muito interessante que eu estava estudando sobre esse assunto e eu me deparei com ela, que é uma frase que John Wesley falou, que ele ouviu do grupo que ele acompanhava, que é o seguinte: no essencial, a unidade. No que não é essencial, a liberdade. Mas, acima de tudo, o amor ou a caridade. O que isso quer dizer? Naquilo que é essencial para a gente como cristão, nas doutrinas essenciais do cristianismo, naquilo que não pode se abrir mão, todos concordamos. No que não é uma coisa essencial, tipo assim, uma coisa que não vai mudar a salvação de ninguém, que não vai mudar pontos bíblicos, que não é heresia, o que não for heresia, o que for só um pensamento diferente,
liberdade, cada um pensa como quiser. Acima de tudo, amor uns pelos outros. É isso que essa frase fala, e é muito importante essa frase no estudo do Apocalipse. Porque existem várias teorias diferentes de como que tudo isso aqui pode acontecer, tá? Vamos estudar, vamos seguir uma aqui, e no final eu falo o que se diverte das outras, tá? O que diverge, o que diferencia das outras teorias que eu vou mencionar, tá? O que a gente vai seguir aqui é o pré-tribulacionismo, que é o mais comum na igreja brasileira e na igreja americana, nas igrejas americanas e brasileiras. Essa parte aqui do nosso continente é muito aceita, é o pré-tribulacionismo. Vamos estudar o que ele fala, a ordem dos eventos aqui, o que é cada evento rapidamente, porque a gente não posso ir muito a fundo porque não tem tempo para isso, mas vamos dar uma pinceladinha em cada parte aqui, se entenderem bem, tá? Eu coloquei aí um gráfico no final da página para vocês conseguirem acompanhar comigo a ordem dos eventos do pré-tribulacionismo, tá? Que é uma das vertentes, um dos pensamentos do fim dos tempos, certo? Como é que é esse pensamento, tá? Hoje nós estamos aqui em 2026. Estamos no período da igreja. A igreja está aqui na terra, estamos pregando o evangelho, estamos buscando mais alma para Jesus e cada vez mais precisamos aí alcançar vidas para o Senhor, certo? Que foi o ID, foi a ordem que Deus deu para gente. Jesus deu a ordem de pregar o evangelho para toda criatura e que crê vai ser batizado, enfim, a ordem foi essa, estamos cumprindo o ID, pregando na palavra, ensinando doutrina para as pessoas e por aí vai. Vai chegar um certo momento que vai ter o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Depois vocês lêem Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17, para ter um pouco mais de embasamento bíblico aí. O que é o arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, na visão pré-tribulacionista que a gente está seguindo aqui. Como assim? Nós estamos aqui vivendo a vida normal, para o trabalho, escola, quem vai na escola e tal, quem está em casa, beleza. Do nada, num piscar de olhos, tá? Assumiu uma galera. Quem que vai sumir? Quem vai ser arrebatado? Arrebatado vai ser aquela pessoa que está firme e salva em Cristo Jesus. Aquele que é salvo em Cristo será arrebatado. Como é que é o arrebatamento? O arrebatamento vai ser o seguinte. Eu vou falar, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Diz assim, ó. Aqueles que dormem, os que estão mortos, terão seus corpos ressuscitados também e transformados em corpos gloriosos, juntamente com os vivos. Então vamos lá, vamos fingir que vai acontecer esse ano. 2026 vai acontecer o arrebatamento. Vamos fingir, tá? Eu tô viva. Você também. Quem morreu no passado, em Cristo, quem morreu salvo, a alma está no céu, mas o corpo está enterrado, ou cremado, ou o que quer que seja que tenha acontecido, certo? O corpo de quem morreu vai ser transformado também em corpo glorioso. Por quê? A carne do pecado não vai entrar no céu. O céu não tem pecado. Então, o nosso corpo corruptível, corpo de pecado, não vai entrar no céu. Vai ser transformado em corpo glorioso, um corpo incorruptível, certo? Então, tanto os que morreram quanto os que estão vivos agora. Se fosse hoje, os que morreram e nós que estamos aqui vivos seríamos arrebatados. Então, arrebatar é arrancar. Então, nos arrancar da terra, vamos ser transformados enquanto estivermos subindo para os ares, para encontrar com Jesus nos ares, tá? Jesus volta, vai tocar uma trombeta, só quem é salvo vai ouvir a trombeta. Os mortos terão seus corpos ressuscitados, transformados em corpos gloriosos, juntamente com os que estão vivos terão os corpos transformados em corpos gloriosos, não mais corpo humano. Isso é arrebatamento, certo? Então, na visão pré-tribulacionista que está seguindo, seremos arrebatados aqui e iremos para o céu com Jesus. Chegamos no céu, estamos lá. Enquanto a gente está lá no céu, participando de outros eventos que, se eu falar aqui, vai ser muito, muito longo, mas chama Bodas do Cordeiro, Tribunal de Cristo, tá? Mas enquanto a gente está lá no céu, participando desses eventos, comemorando lá com Deus, participando
croações, enfim. Quando a gente está lá, na terra o negócio tá feio. Porque assim que ele subir, assim que tiver o arrebatamento, vai iniciar-se o período da grande tribulação, ou tribulação inicialmente, que dura 7 anos, tá? 7 anos de tribulação. Nessa tribulação, nesse período de tribulação aqui, é um período que a Bíblia descreve como um período que nunca houve e nunca haverá igual depois. É ruim de verdade. Ruim de verdade, tá? Não vai ter nada de moleza na grande tribulação. Muito pelo contrário, vai ser a pior fase da humanidade. Então, Hitler não chega perto, entende? Primeira Guerra não chega perto, massacre da Revolução tal não chega perto. Nada vai chegar perto com os horrores que vão acontecer na grande tribulação. Esse período de 7 anos aí. Qual que é o foco nosso aqui? Não é falar dos problemas que vai acontecer lá, não. Isso aí, depois você pesquisa se for o caso. Na tribulação, vai surgir um homem chamado Anticristo. Esse Anticristo, ele vai ser um cara político, tá? Muito bom em convencer as pessoas, em conversa. Como todo político é, certo? Ele vai aparentar ser uma pessoa muito gente boa, a princípio, tá? Vai parecer que ele é muito, muito legal. E ele vai conseguir fazer um acordo de paz entre os judeus e os árabes. Estão se matando hoje. Hoje, se você for ligar a notícia aí, tá Israel mandando bomba para o Irã, Irã mandando bomba para Israel, atingindo não sei aonde. Confusão. Com o islamismo mandando acabar com todos os judeus, que para eles o objetivo é matar todos os judeus se defendendo e matando e tudo. Tá uma confusão. 2026 está uma confusão no Oriente Médio. Certo? Vai chegar um cara que vai falar assim: acabou tudo isso. Ó, o acordo de paz está aqui. O fulano tu assina, ciclano tu assina, tá? Acabou a guerra. Ele vai conseguir fazer um acordo de paz entre os judeus e o árabe. Que homem bom é esse que vai surgir? Aqui eu abro um parênteses bem grande, vou tentar resumir. Os judeus não aceitam Jesus como salvador deles. Não entendem que Jesus foi o Messias esperado. Os judeus, na época de Jesus, esperavam que viesse um Messias político. Olha a doideira. Porque eles imaginavam que o Messias que ia vir ia arrancar Israel do domínio de Roma. Israel foi dominada pela Babilônia, depois pela Pérsia, depois pela Grécia e depois por Roma. 4 impérios inteiros se passaram desde o último rei que Israel teve antes de ir para a Babilônia. Volta na aula 3 se tem dúvida. Foram levados para a Babilônia, certo? Como cativos lá, o povo de Judá. Ficaram lá por um tempo, depois voltaram, que a Pérsia, o rei Ciro permitiu, lembra disso? Só que voltaram como domínio do governo persa. Não tiveram mais reis de Israel, não existia mais isso. Eram submissos ao reino da Pérsia. Aí depois a Grécia veio, tomou o lugar da Pérsia. Então agora a Grécia é o dono do povo lá. Depois Roma veio e tomou o lugar da Grécia. Agora Jesus nasceu lá, enquanto Roma era o império governante da época. Então o povo que estava ali esperando Jesus, esperando o Messias, que ouviu Miqueias falar que vinha de Belém, Isaías falar que nasceu de uma virgem, não sei quem falar, mas não sei o quê, eles estavam assim: vai chegar o nosso Messias, vai chegar o Messias, vai chegar o Messias. Aí Jesus vem, pobre, nasceu na manjedoura onde ficavam animais, trabalhava, ralava como carpinteiro, pedreiro, não tinha dinheiro nem para assim, não tinha casa, era pobre, era trabalhador. Os caras queriam um político, um cara que ia ser rei de Israel. Até que depois que Jesus morreu, ressuscitou, lá em Atos 1, eu li isso aqui na última aula, eu acho, os discípulos de Jesus, depois de ter ressuscitado, pergunta: é agora que vai restaurar o reino de Israel? Tipo assim, eles estavam ainda perdidos na ideia de reino, não é reino de terreno, é reino dos céus, a ideia.
do Messias, mas eles vão achar que esse reino, que vai ter um rei em Israel físico, vai construir um palácio novo, agora rei Davi. Eles estavam errados no pensamento. Então, até hoje os judeus acham que vai vir o Messias. Olha que problema. Eles ainda aguardam o Messias. Aí vai vir um cara político, muito bom de fala, que vai terminar com uma guerra que existe há muito tempo entre os judeus. Judeus e palestinos estão brigando desde que os judeus voltaram para Israel. No ano 48 do século passado. Já tem 80 anos que eles estão em constante guerra. Estou falando no período recente da história, certo? 80 anos, aí 80 anos em guerra e muita morte, muita morte, muita morte. Aí chega um cara e fala assim, acabou tudo isso, vamos estar em paz agora. Esse cara é o cara, é o nosso Salvador, nosso Messias esperado. E vão, cara, confiar que o anticristo é o Messias, certo? Só que ele não é, ele é um anticristo. E eles vão descobrir isso tarde demais, certo? Mas do lado do anticristo vai ter uma outra figura, tá? Que é a figura do falso profeta. Quem que é o falso profeta? É um líder religioso. Líder religioso que vai ter um poder junto com o anticristo. Um poder místico mesmo, parecendo que ele é poderoso. Vai conseguir fazer umas coisas meio malucas acontecer, tipo uns milagres meio doidos lá, tá? Depois pesquisa da besta que sai do mar, a besta que sai da terra, que é o falso profeta e o anticristo, né? Fala que vai fazer milagres, vai fazer a coisa aparecer, o povo vai acreditar, sabe? Bem complicado. Mas o falso profeta, ele é um líder religioso, que vai ter um poder religioso sobre as pessoas, tá? E é bom, muito importante agora falar de um detalhe. Nessa época de tribulação, é como se fosse uma religião única. Não vai ter uma diferença tão grande de muçulmano, cristão, judeu. Desculpa o som, são 11 horas da noite que já estou gravando. Vou nem editar, não vou deixar assim. Mas vai ser uma religião meio que única, meio que uma junção de religião. Tudo pode, tipo assim, é o mesmo Deus de todos. Sabe essas conversas que tem? Não, Deus é um só. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa frase? É mais ou menos por aí que vai ser na tribulação. E esse falso profeta vai meio que liderar essa religião falsa, que é a religião em que todo mundo está aderindo na tribulação, certo? Coisas importantes a destacar da grande tribulação. Não vou falar muito, porque é muito extenso, certo? Não temos tempo para isso. A besta, que é o anticristo, ele é meio que o foco principal de sair da questão da perseguição. Por quê? Ele irá perseguir os judeus. Eu estou na visão pré-tribulacionista, tá? Ele irá perseguir os judeus. E quem aceitar a marca da besta já estará condenado ao inferno. Vamos lá. Irá perseguir os judeus e os cristãos que talvez não foram arrebatados por um motivo ou outro, tá? Ou aquele que aceitou Jesus no meio da grande tribulação vai ter isso também, certo? Vamos lá. A marca da besta é um selo, é uma marca que o anticristo vai impor, que vai ser na mão ou na testa. E quem aceitar a marca da besta já está condenado. É passaporte carimbado para o inferno, tá? Falando numa linguagem mais aí, mais de hoje em dia. Mas aquele que não aceitar a marca da besta, a Bíblia diz que não conseguirá nem comprar nem vender, certo? Então não compra, não vende, não trabalha, não compra comida, não paga aluguel e por aí vai. Então é tipo assim, vai ter que se isolar numa roça e plantar sua própria comida. Tipo isso assim, vai ser muito complicado. Quem não aceitar a marca da besta vai ser muito perseguido, muito perseguido. O que é essa marca?
não está dizendo, diz que é na mão direita ou na testa. O que eu, Sofia, entendo como isso? Eu, Sofia, abro parênteses grandes, não digo que está na Bíblia, não está isso na Bíblia. Interpretando aqui que a gente tem essa liberdade, certo? Mão ou testa, não pode comprar nem vender se não tiver, dá a ideia de um chip. Nosso cartão tem um chip, nosso telefone hoje em dia passa e paga as coisas. Nosso cartão a gente encosta um trequinho e lê, não precisa nem colocar mais o cartão nem passar. A gente só bota o tap ali, o cartão lê por causa do chip. Talvez será um chip implantado na mão, que você escaneia a sua mão assim, vai pagar o que você está comprando e acabou, certo? Mas uma coisa que eu quero deixar clara, se é chip, se é tatuagem, não sei o que é, certo? Depende do que for. Não é uma marca que vai ser para te enganar. Quem aceitar a marca da besta vai aceitar sabendo o que está aceitando. Isso para você ficar bem tranquilo. Ah, botaram um chip na criança. Não é a marca da besta, certo? A pessoa vai escolher ter a marca da besta. Não vai ser tipo assim, me colocaram um chip na mão, tô com a marca da besta e agora tô no inferno. Não é isso. Você vai saber o que você está escolhendo e vai escolher porque você quer escolher, tá? Vai querer Jesus, não vai querer escolher a marca ao invés de escolher Jesus, certo? Então, vamos lá. A marca da besta é isso aí. Quem não tiver será perseguido fortemente, tá? Outras coisas importantes falar aqui. É de conhecimento, é de comum aí, algo bem falado dos especulacionistas, tá? Que Israel reconstruirá o templo que foi destruído no ano 70. Volta na 4 se você não pegou essa parte. O templo foi destruído pelo general Tito depois da rebelião dos judeus lá em Jerusalém, no ano 70. Então tem 1950 anos para trás, certo? O templo foi destruído e nunca mais se reconstruiu. Os judeus foram cada um para um canto e só voltaram depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou todo mundo, quase, né? Então, o templo não tem mais templo de Jerusalém. Sobrou só uma parte que é o muro que eles vão lá chorar, o muro das lamentações, que era a parte do muro do templo, mais nada. Hoje tem a mesquita árabe, onde é para ser o templo. Então, a teoria petracionista ensina que irá reconstruir o terceiro templo. O templo de Israel, que primeiro foi de Salomão, depois foi reconstruído depois da Babilônia, que foi destruído também, o terceiro templo vai ser reconstruído agora antes da Grande Tribulação. Por que diz isso? Porque o anticristo, bonzinho, certo? Ele vai tentar ali enganar e tal, vai estar acontecendo coisas ruins, tá? Não vai ser uma coisa muito boa, não. Vai ter coisas ruins, mas ele vai tentar enganar a população ali, vai levando. Quando dá 3 anos e meio, metade desse tempo, ele vai se assentar no trono de Deus. Então, no templo de Deus, no trono, querendo ser adorado como Deus, melhor dizendo, né? Então, vai ter o templo lá. Então, o templo de Israel vai ser reconstruído. E realmente está a mesquita árabe. Olha que confusão, eles se odeiam, certo? Então, nesse templo, ele vai entrar, o anticristo vai entrar e vai pedir para ser adorado como se ele fosse Deus. E aí vai dar ruim. Por quê? Uma coisa que o judeu aprendeu, e aprendeu na dureza, na Babilônia, quando foi para lá, ficar aquele tempo lá exilado, foi o quê? A não ser idólatra. A não idolatrar. Então, quando o anticristo tentar ser adorado, vai falar assim: deu ruim. A gente não idolatra ninguém, só adoramos a Deus. Esse cara não é o Messias, não. E vão cair em si. E a partir daí serão perseguidos, certo? Anticristo, falso profeta. E o dragão, que é o próprio Satanás. É a trindade satânica que eles falam, certo? Vamos lá. Quem pode ser o anticristo? Não vou citar nomes. Vai ser um político, até porque eu não sei quem que é. O povo fala tanta coisa, tanta besteira hoje em dia na internet, né? Enfim. É um político que tem que ser judeu. Por quê? Para os judeus acharem que ele é o Messias, ele tem que ser judeu, filho de Davi, da tribo de Judá. Porque a profecia que era lá do Antigo Testamento, do Messias, é que ele era filho de Davi. Então, o Messias tem que ser filho de Davi, descendente de Davi. Ele tem que ser da tribo de Judá.
tá? Então, o Trump é americano, gente. Não pode ser, nem se quisesse o anticristo, certo? Então, o anticristo tem que ser uma pessoa que é judeu, pelo menos de descendência judaica. Ele é filho de judeu que sabe que é a tribo de Judá. Entende o que eu tô falando, tá? E ele vai ter um governo na mão dele. Quando você vai ler o Apocalipse sobre as bestas que saem do mar e da terra, que é o falso profeta e o anticristo, fala que o anticristo tem 10 reinos, fala como chifres, o simbolismo é outro, certo? Mas quer dizer que ele domina 10 reinos, tá? Então pode ser uma união de países, tipo igual tem aí Mercosul, tem a União Europeia, não sei o quê. Ele vai ter, tipo, que o comando de 10 reinos na mão dele, tá? E esses reinos terão um exército. Ele vai governar um exército muito grande, tá? E vai continuar a perseguição que até então não era tão aparente, né? Ela vai ficar muito óbvia a perseguição dos anticristo contra os judeus e aqueles cristãos que estão ali, que se converteram ou que não foram arrebatados por algum motivo aí, não dava muito crente, enfim, não sei, certo? Então ele vai perseguir os povos judeus até chegar a grande batalha do Armagedon, que é o fim da grande tribulação. Uma pausa que eu ia falar um negócio que eu esqueci. Falei quem pode ser o anticristo em questão de contexto político, certo? Quem pode ser o falso profeta? É um grande líder religioso. Há indícios, muitos indícios, tá? Que ele poderá vir de Roma. Fala sobre a cidade de sete colinas no Apocalipse, que é Roma, certo? E aí, quando a gente fala de Roma, a gente fala de uma igreja que é uma religião situada, fundada em Roma, certo? E não é da Sofia que vem isso aqui, vários estudiosos, tá? É bem possível que o líder seja um dos papas da Igreja Católica, tá? Nada contra católico, não tô falando, não quero armar briga com católico, certo? Se alguém veio vídeo aí por engano, ou não é que não é da nossa igreja que está assistindo o vídeo, não estou falando contra o catolicismo em questão de falando mal dos católicos, não concordo com o que eles pensam, sou cristã, sou protestante. Mas tem fortes indícios de que o falso profeta possa ser o Papa. Não estou falando desse Papa agora, que está aí, não. Estou falando que um líder, que líder mais tem influência mundial? Do que ele fala, vira verdade, certo? Não tem. É só o Papa. Então, imagino eu que seja o Papa. Não, novamente, não esse aqui, mas o Papa que tiver na época, certo? Outra coisa, quem é o exército do anticristo? Eu, Sofia, também. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, gente. Não está na Bíblia isso. Isso é a interpretação que a gente faz e ouvindo algumas coisas e tal. Quem odeia os judeus com força? Os muçulmanos, certo? Eu acho que o exército do anticristo será com o povo ali da região, que fala que eles vão invadir Israel, vão invadir ali ao redor de Israel, que é a Batalha da Magedon, no Vale do Megido, é um lugar. Vale do Megido é uma localização, por isso do Armagedon é uma guerra no Vale do Megido, tá? Que é ali do lado de Israel, ali naquelas regiões ali nas montanhas. Então, eles falam que eles vão vir a pé e um rio vai secar, eles vão invadir ali para lutar, para matar, encurralar os judeus. Mas tem que estar em volta, e quem está em volta de Israel são os países árabes, entende o que eu estou falando? Meu pai é árabe, gente. Meu pai converteu, ele era muçulmano. Nada, tô falando de fatos que a gente consegue analisar e supor que é algo através de fatos, tá? Beleza, gente? Então, judeus serão perseguidos e até chegar na hora da Guerra do Armagedon, que é depois de 7 anos.
Ah, mas acontece o que na tribulação? Que problemas acontecem? Que desastres é? Pesquisa no Google. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças do Apocalipse. Vai dizer lá: lua verá sangue, vai morrer um terço da população, vai o mar vai ficar contaminado, vai. Mas o que? Vai tirar a morte da terra por não sei quantos meses, 5 meses. Você vai ver quais são esses problemas, desastres que vão acontecer na Bíblia, tá? Não tem tempo de ficar citando por um aqui. Pesquisa 7 taças, 7 trombetas, 7 selos que você vai saber o que é que está descrito aí. Beleza, gente? Chegamos no Armagedon, certo? Guerra do Armagedon. Anticristo com o exército tentando massacrar os judeus. E aí, cena de filme, o céu se abre, Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras. O monte faz assim, ó, pula para um lado, pula para o outro. Ele destrói o monte, que é Jesus pisa na terra. Deus pisando na terra, poderoso, glorioso. Não veio como humano mais, sabe? Ele veio em glória, não tem o que para. E ele vai descer e fala que da sua boca sai uma espada. O que isso quer dizer? A palavra que ele vai. Ele não tem que lutar com ninguém e pegar a espada, ele é Deus. Quando ele pensar algo já acontece, não precisa, vamos lá, Cristo, vamos ver quem é melhor aqui na espada. Vamos lá, não tem isso. Não é uma guerra de fato, Jesus brigando contra o Cristo. Não precisa brigar com alguém, Jesus é Deus. Então, a palavra que sai da boca é uma espada. A palavra que sai da boca dele vai acabar com tudo, certo? Ele vai dar uma ordem, acabou a guerra. Anticristo, falso profeta, Satanás, pro inferno, lago de fogo, você vai ficar preso pro inferno, melhor dizendo, ficar preso. Pronto, acabou. Vocês estão presos, amarrados. E aí inicia o milênio. O que é o milênio? O milênio é momento de paz. É de fato 1000 anos. Importante destacar isso aqui. É de fato 1000 anos, perdão, em que Jesus está reinando na terra físico. Ele está aqui, é um reino de fato, porque a gente fala do reino celestial, tá, o reino dos céus. O milênio é um reino de Deus na terra, tá? Reino de Deus na terra, ok? E aí, quem quiser ler o milênio, tá em Apocalipse, acho que é o 20, tá? Você pode ir. Se não for, é o 19, é o 20, se não é o 21. É o 20, olha lá. Tá? Acho que é o 20. Vai lá achar que você vai encontrar, tá? Então, 1000 anos de paz. É uma paz na terra em que o diabo está preso. Ele está preso, tá? O diabo está preso. Então, o povo não está muito sendo tentado. O povo tá crente, porque não tem muita tentação do inimigo, não sabe o que é o outro lado, certo? O povo tá ali. Quem vai estar no milênio? É quem não morreu até então. E a igreja que voltou com Jesus, certo? Eles foram. Lembra que foi arrebatado? Aí teve tribulação, deu ruim por um tempo aqui. Aí Jesus voltou, pisou. Com ele veio a igreja. E aí está reinando com Jesus aqui na terra, a igreja. Jesus com a igreja, certo? Acaba os 1000 anos. A Bíblia diz que Jesus liberta Satanás por um período de tempo pequeno para tentar aqueles que estavam vivos no milênio, porque é fácil falar que você quer Jesus, você não conhece do outro lado, né? É fácil falar assim, não, Deus é legal, Jesus é. Tô firme com ele, você não conhece o que é Satanás, você não sabe o que é as coisas do mundo, o pecado, os prazeres, né? Então ele solta Satanás um pouco por um período de tempo, e aí nisso, Satanás vai tentar algumas pessoas, tentar as pessoas do milênio, para tentar desvirtuar um ou outro que estava ali, certo? Aí no final, ó, vai ter uma guerra, enfim, o resultado final do milênio, Satanás é lançado no lago de fogo de enxofre e não tem mais influência em nada. Acabou para ele, certo? Acabou o diabo. Depois que acabar o milênio, literalmente acabar o milênio, depois de Satanás ser lançado no lago de fogo de enxofre e aqueles que seguiram ele e tal, beleza? Juízo final. O que é o juízo final? Juízo final
é para todo mundo que morreu sem Jesus. Quem morreu com Cristo ressuscitou no arrebatamento, certo? Juízo final a todo mundo que morreu sem Cristo e para quem estava até então vivo no juízo final. Porque todo mundo morreu até então, certo? Tem gente que estava vivo no milênio e tal. Quem está vivo e quem morreu sem Cristo vai passar pelo juízo final, certo? Nisso, Jesus julgará toda a humanidade. Vai falar assim: vem cá, Hitler, vamos bater um papo aqui, só nós, certo? Todo mundo, vem cá, Nero, Cado Nero, que matou Paulo, Pedro, e fez uma bagunça de perseguição em Roma com os cristãos. Vem cá, vamos conversar aqui, Nero. Os piores da história, e quem às vezes nem era ruim, mas que morreu sem Jesus, porque pecou e não teve o sangue de Jesus para poder justificá-lo, morreu sem Jesus. De nada de ruim eu falo assim, não massacrou ninguém, não fez nada de historicamente errado, mas pecado como ser humano, não se arrependeu dos pecados, ou não conhecer Jesus para arrepender dos pecados, enfim. Vamos começar aqui, ó, você não está, você vai para o inferno, continuar no inferno, você não vai ser salvo por esse motivo. Você fez isso. É prestação de conta. É, ó, vai aparecer lá para dizer assim, ó, você está no inferno por isso. Tchau. Eternamente tchau. Acabou. Tá? Juízo final é isso. Vai passar a história do mundo lá. A história do mundo. Tipo assim, tal dia tu fez isso. É um negócio bem assim doido, tá? Mas os crentes não estarão no juízo final. A não ser que aqueles que estavam vivos ali no momento que for acontecer o juízo final, que ainda não morreram, né? Porque às vezes converteu depois da tribulação, voltar no milênio ali e tal, enfim, tá? Após acabar o juízo final, novo céu, nova terra. Lê lá. Apocalipse 21 e 22. Descerá do céu uma cidade, a Nova Jerusalém. Ruas de ouro, muro cheio de pedras preciosas. Uma cidade que não vai ter sol, porque Jesus é o sol, Ele que ilumina tudo ali. Então, lá que nós viveremos eternamente com Jesus, a cidade descerá do céu. Pesquisa no Google se você quiser saber qual que é o tamanho da Nova Jerusalém. Eu boto em inglês, fica mais fácil. Tem um mapa da América, dos Estados Unidos, que mostra a cidade, é praticamente metade do país, os Estados Unidos, é muito grande. É um quadrado, certo? É um quadrado. Tem as dimensões, gente, presta atenção. Tem o tamanho da cidade na Bíblia. Tantos mil quilômetros de largura, tantos mil de altura, tantos mil de profundidade. Tem tantos muros, ó, 12 não sei o que, tal muro, sei tantas portas, tanto isso, tanto aquilo. A cidade é descrita. Nova Jerusalém, onde nós veremos eternamente, está descrita lá em Apocalipse. Vai lá ver. Nós viveremos lá. Amém? Então, o pentecostalismo é o seguinte. Nós estamos aqui hoje. Seremos arrebatados a qualquer momento. Piscar de olhos, o povo sumiu. Os salvos ouvirão a trombeta. Ninguém que não for salvo, ninguém vai ouvir nada. Você fala assim, mas sumiu, cadê o Zé, cadê a Maria, cadê o João, tal, aconteceu aquela coisa, confusão, será que é a história dos cristãos lá, de arrebatamento e tal? E aí inicia a tribulação. Então, arrebatamento secreto, arrebatamento que Deus só fala com só ouve a trombeta quem é salvo, certo? Sobe, com os mortos que foram salvos e tal. Arrebatamento, grande tribulação. Final da grande tribulação, guerra do Armagedon. Jesus volta com a igreja, derrota de Cristo com a palavra da boca dele. Prende Satanás, anticristo e falso profeta no inferno. 1000 anos de milênio, paz na terra, governo de Jesus na terra. Fim do milênio, juízo final. Jesus solta o Satanás, tem uma outra guerrazinha lá, e Jesus solta. E aí, juízo final, certo? Milênio, juízo final. Juízo final
novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então, arrebatamento, tribulação. Tribulação, Armagedão, volta de Jesus, milênio, juízo final e novo céu, nova terra, novo mundo em que viveremos, certo? Novo céu, nova terra é a melhor palavra a dizer. Qual que é a divergência que tem dos outros pensamentos com esse que eu falei aqui agora? Principal divergência, tem duas. A principal, arrebatamento. Essa versão que eu falei aqui é o pré-tribulacionismo, é mais aceito no Brasil, mais aceito nos Estados Unidos, muito pregado em batistas, assembleias, igrejas, agora, né, essas renovadas, igrejas, as churches, vamos dizer assim, enfim, essas igrejas pregam o pré-tribulacionismo como a corrente que eles acreditam, tá? Mas tem o pós-tribulacionismo, que é o quê? A igreja não será arrebatada antes da tribulação. Será junto no Armagedon. Então presta atenção comigo. O pós é assim. Estamos aqui hoje. Pode aparecer daqui a pouco o anticristo partiu para dentro da tribulação. Seremos perseguidos junto com os judeus e a perseguição é com os crentes e a bagunça toda. O judeu está meio que embolado no meio, mas a perseguição é mais com os crentes do que com os judeus. E é o que é. E depois vai morrer crente, vai fugir crente para não sei aonde, e não quer Jesus, vai te matar. Você quer negar Jesus, não quer negar, vai te matar e tal. E não vai poder acertar a marca da besta. Muito complicado, certo? Pós-tribulacionismo. No final do pós-tribulacionismo, no final da tribulação, desculpa, quando tiver a batalha da Magedon, não vai ser só os judeus sendo perseguidos, entendeu o que eu tô falando? Pelo anticristo, a Magedon vai ser o judeu e os cristãos, que não foram arrebatados ainda, não existe o arrebatamento ainda do pós-tribulacionismo, certo? Na batalha do Armagedon, Jesus vem, arrebata os mortos, são arrebatados, são ressuscitados, corpos gloriosos, os crentes são arrebatados, corpos gloriosos. Estamos juntos com o Senhor nos ares aqui. Ele já vem já botando ordem, pisando no Monte das Oliveiras, e com a palavra da boca dele, o anticristo é derrotado, tranca a falso profeta, tranca todo mundo no inferno, e acaba o problema. O arrebatamento com o arrebatamento com a volta dele, que ele pisa no monte, que ele vem para derrotar o anticristo, é um evento só para o pós-tribulacionismo, tá? Pós-tribulacionismo ainda se divide em duas outras partes, certo? Que eu estou falando meio que contrário do que eles dizem, mas é porque existe. O pós-tribulacionista é só uma forma de descrever em relação ao arrebatamento. Mas os termos corretos não são esses. Os termos são pré-milenismo histórico e amilenista. O que é isso? Pré-milenismo histórico, antes do milênio, que eu vou falar agora, e tem arrebatamento após a tribulação. A milenista não tem milênio, é arrebatamento pós-tribulação. Como assim? Vamos lá. O pré, você já sabe, que eles, de fato, ele chama pré-milenismo dispensacionalista. Depois pesquisa, posso botar um quadro aí, enfim, no comentário, não sei. Vamos lá. Pré-milenismo dispensacionalista que é o que eu falei aqui. Tudo que a gente estudou aqui, pré-milenismo. Por quê? Tem um milênio. Pré-milenismo quer dizer que vem antes do milênio, tudo. Então, arrebatamento, tribulação antes do milênio. E o pré-milenismo dispensacionalista quer dizer que é o que eu falei, arrebatamento, depois vem tribulação, depois vem milênio, depois não sei o que e tal. O pós, tem dois tipos de pós. Tem o pós-tribulacionismo, que é pré-milenismo histórico, e tem o pós, que é amilenista. Qual a diferença? O pós, que é, primeiro que eu falei, que é pré-milenismo histórico, é igual esse que eu falei, com uma diferença, arrebatamento depois da grande tribulação. Então a ordem é a seguinte, estamos aqui, tribulação. O negócio dá ruim de vez, Armagedon, aí vem arrebatamento e a volta de Jesus. Aí depois tem o milênio, juízo final, novo céu, nova terra, fim de papo.
A diferença do que eu falei, que a gente estudou aqui, com o imperialismo histórico, é só que arrebatamento depois da grande tribulação, mais nada. O amilenismo quer dizer que ele não acredita que tem um milênio de verdade. Ele acha que o milênio, 1000 anos, ele é só uma forma simbólica de dizer um longo período de tempo, certo? É como se fosse hoje o milênio. O milênio é hoje. Porque eles entendem que Jesus já tem um domínio sobre a terra, certo? Não está errado nesse contexto, mas não é muito bem isso que a palavra diz, em questão que a gente interpreta como governo, né? Para eles, o governo não é um governo de sentar num trono e reger a população, não. O milenismo, o governo é hoje de Jesus. Então, hoje é o milênio para milenista. Aí do milênio a gente entra na grande tribulação. Grande tribulação, Armagedon, arrebatamento com vinda de Jesus, estreia de Cristo, juízo final, novo céu e nova terra. Isso aqui é muita coisa que eu estou falando com vocês. Mas repete aí o vídeo, escreve a ordem se for mais fácil para analisar, tá? Mas as diferenças são essas. Tem gente que acha que milênio é os 1000 anos certinhos que vão vir depois do Armagedon, que é o pré-tribulacionista, que é, no caso, o premianismo tradicionalista, e o premianismo histórico, que é quem é o pós, mas só muda arrebatamento para depois da tribulação, mas tem o milênio. E tem uns que acham que não tem milênio, que é o milenismo, que o milênio é hoje, é um milênio simbólico, que Jesus para cá tem 2000 anos, certo? Então, é um tempo muito longo só. E aí vai ter, depois que acabar o milênio, já vai entrar na tribulação, arrebatamento, com vindo igualzinho o outro pós acredita, certo? E aí, juízo final é uma coisa só. Arrebatamento, volta de Jesus. Como ele chegou na terra, arrebatou. E quando encontrou nos ares, nós descemos junto com ele, acabamos com o anticristo, agora todo mundo, vamos lá, juízo final. Pum. Tudo emendado, uma coisa na outra, familiarista, tá? Juízo final acabou, novos céus, nova terra, fim de papo, certo? Então tem muitas diferenças teológicas no Apocalipse, muita coisa, certo? Muita coisa. Eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro. Não é relevante o que eu penso, certo? Cada um deve analisar o que acha mais interessante, se isso te interessar. Se você fala assim, isso não me importa, eu não preciso saber o que é que vai acontecer. Não precisa. Foca em um detalhe. Independente do que for acontecer, se tem arrebatamento da tribulação, se não tem arrebatamento da tribulação, certo? Se tem antes, se não tem antes, se é tribulação agora, se arrebata antes, se arrebata depois da tribulação. Uma coisa é certa, esteja pronto, porque se for pré, que é a visão que é correta, que é se o pré for correto, quero dizer, e se confirmar que é o pré, seremos arrebatados. Mas para ser arrebatado, você tem que estar com a vida em comunhão com Deus. Então, para ser arrebatado e ter a vida em comunhão com Deus, tem que estar bem preparado para isso, certo? Vivendo uma vida ali de santidade com Jesus. Mas e se não tiver arrebatamento antes da tribulação? É provável também. Porque não tem uma corrente que é a correta. Nada disso aqui é heresia do que eu falei. Pensamentos diferentes, mas não é heresia. O essencial é o quê? Ele vai voltar. Vai ter Nova Jerusalém. Juízo final é um fato. Arrebatamento é um fato. Esse é o essencial. Isso depois daquilo, isso não é essencial. Isso aí é a parte que cada um tem a liberdade de pensar como quer. Igual a frase que eu falei no começo, né? Mas o que é importante? Se tiver o pré, se for o pré, prepara para arrebatamento. Mas se não for o pré, gente, nós temos que sofrer na tribulação por Jesus. Igual Pedro sofreu, igual Paulo sofreu e foram mortos por Jesus. Igual os cristãos do século I sofreram, do século II sofreram 300 anos de perseguição e os cristãos ali jogando em Coliseu para ser morto, eles firmes. Não importa a conversão é correta, existem vários debates excelentes para você ouvir de arrebatamento é antes, é depois, é pré, é pós, é milenismo, não é milenismo. Ouça para conhecimento, mas não se apegue ao fato de que um está certo e outro está errado. Não é. E o erro é falar que um é certo, que não é. Não tem isso. Se fosse certo, não tinha discussão bíblica.
Não tinha grupo que achava que era um, grupo que achava que era outro. Seria heresia, nada do que eu falei aqui é heresia. Você pode ser pré-tribulacionista, você pode ser pré-milenista histórico, você pode ser pré-milenista, dispensacionalista, que é quem pensa que é pré-tribulacionista, certo? Você pode ser milenista, é o que você quiser ser. Não importa, isso não é uma coisa que você tem que ser também. Não importa como você pense. Desde que o essencial não saia da sua mente. Ele está voltando. Os sinais mostram isso. Iremos morar com ele eternamente na Nova Jerusalém. Vai ter o juízo final, vai ter a tribulação. É isso que importa. A ordem dos fatores não importa, certo? Não importa. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, tá? A aula foi corrida, essa aula aqui é muito complicada. Já dei essa aula uma vez em 3 aulas diferentes. Eu levei 3 dias para dar uma aula dessa, porque surgiam muitas perguntas. Eu sei que vai acontecer isso quando tiver aula presencial, certo? Mas isso aqui é um bom resumo para termos esse conhecimento. Mas Jesus está voltando. Milênio, isso tudo é importante saber para conhecimento, mas não é para causar discórdia. Não é que eu sou isso, não é que eu sou aquilo, não é que você está errado, você está certo. Não faz isso, certo? A frase que eu falei no começo é, sobretudo, tem amor. Não é que é essencial, unidade, seja unido num só propósito, numa só mente. No que não é essencial, tenha liberdade de fazer o que você quiser, mas, sobretudo, tenha amor. Então, não vai discutir com o irmão que não é o que você concorda, sabe? Não vai discutir. Eu vou dar um exemplo claro aqui. A minha mãe é pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Desde criança, eu via isso. Mas hoje eu sou pós-tribulacionista. Eu não posso ficar discutindo com a minha mãe ou com pessoas que eu conheço que são pré. Não, mas você está errado. Não, porque não vai, não adianta, certo? Jesus está voltando, é isso que importa. Então, não é para você virar pós, porque eu falei que eu sou pós também não. Cada um pensa como quiser. Não sou dona da razão. Eu sou uma das pessoas que eu sigo uma das versões que não são as mais aceitas, né? Não é mais a mais aceita, mas é que eu acho que faz mais sentido na minha cabeça, mas não quer dizer que para você vai ser isso. Você pode ser pré, você pode ser milenista. Porque eu acho que tem milênio, eu acho que eu sou pré, mas eu acho que tem milênio, certo? Eu sou pré-milenista histórico, tem milênio, mas é pós-tribulação, arrebatamento. Mas cada um pensa naquilo que acha que você concorde melhor. Não tem heresia, não tem erro bíblico nesses pensamentos, tá? Tem versículos que baseiam todos eles. Mas, por questão de estudo aqui, nós seguiremos com o petrolacionismo, que é o que a gente estudou, que é o que está na apostila, tá? Como pra gente seguir uma versão, certo? Uma versão que a igreja reviver mais se adequa, mas a gente nunca prega que essa é a versão correta, que essa é a verdade. Mas é o que a gente mais crê, eu digo em questão da igreja, que eu mesmo que sou pós. E se você for pós, milenista, não importa, tá? Mas é o que a igreja em si, os pastores, né, mais concordam. Então, é essa versão que a gente ensina. Beleza, gente? Eu peço que vocês leiam os versículos que estão na apostila, que eu não tive tempo para ler, porque senão ia ficar demorando, já tem mais de 1 hora de vídeo. Eu não queria que demorasse muito nesse vídeo, então os versículos que estão citados na apostila aí vocês leem, tá? É muito interessante vocês terem conhecimento sobre arrebatamento, sobre o juízo final e tal. Mas eu queria deixar sobre isso para vocês. Tem teorias diferentes, mas isso não importa. O que importa é que ele está voltando. Amém, gente? Então, encerramos a aula 8. Metade do curso já foi. Essa aqui é o fim da parte 1 do curso. E aí, vocês já têm gravado aí a 9, 10, 11 e 12. E daqui a pouco eu volto para gravar as 4 aulas finais que estão faltando. Tá bom? Deus abençoe vocês.